Na semelhança de figuras, a gente vai ver alguns conceitos e algumas aplicações. Por exemplo, aqui nós temos duas imagens semelhantes. Elas são semelhantes porque elas têm as medidas dos lados proporcionais e também os ângulos iguais, os ângulos internos de mesma medida. Para a gente fazer análise e saber se as figuras são realmente semelhantes, em primeiro lugar a gente tem que analisar as formas das imagens. Se de cara as imagens já têm o mesmo formato, então a gente pode já considerar elas figuras semelhantes. Depois a gente vai ter que analisar os outros demais pontos, como os ângulos e a proporcionalidade das medidas laterais. Nesse exemplo aqui, da imagem das folhas, nós temos a imagem central, que é a letra A. Então, dessas 4 folhas ao redor dela, a gente pode perceber que a 2, a imagem 2, é um pouco mais alongada, a imagem 4 já é um pouco menor e mais larga, e a imagem 3 ela já é mais alongada também. Então, a imagem semelhante da figura A é a imagem 1. Duas figuras têm a mesma forma se uma delas é uma ampliação ou uma redução da outra, ou se elas forem geometricamente iguais. Então, por exemplo, aqui na figura que a gente já deu uma olhadinha, a gente pode dizer que a figura A é uma ampliação da figura 1, ou também a gente pode dizer que a figura 1 é uma redução da figura A. Do mesmo modo, a gente pode analisar essas 3 imagens aqui. Na primeira imagem, a gente pode imaginar essa figura A, o quadrado laranja, como sendo a imagem inicial, e B, então, em verde, pode ser a imagem ampliada. No segundo exemplo, a gente pode perceber que a imagem A é maior que a imagem B. Portanto, a gente pode dizer que B é uma redução da imagem A. E nessa terceira imagem, a gente pode perceber que os dois retângulos têm as mesmas dimensões. Então, essas figuras são geometricamente iguais. Quando elas são geometricamente iguais, como essas duas, a constante ou a razão de semelhança é 1. Quando tem uma redução, como aconteceu nessa imagem do meio, a razão de semelhança é menor que 1. E quando há uma ampliação, a razão ou a constante é maior que 1. Se eu for pegar aqui a medida do lado, sempre analisando a medida do lado correspondente, então, que são as medidas dos lados que nós temos aqui. Se eu querer olhar qual é a razão dessas duas imagens, eu pego o valor da imagem ampliada dividido pela medida do mesmo lado da imagem original. Então, 4 sobre 2. A razão de ampliação é 2. 4 dividido por 2 é 2. Na imagem do meio, então, nós temos uma redução. Aí, para saber a razão, a gente pega a medida do lado, dos mesmos lados, os lados correspondentes, então aqui é o 6 e o 12. Aí a gente faz a divisão, ou a proporção, da medida do lado da redução, então da imagem que foi reduzida, então 6, sobre a medida do lado original, que era o lado A, então 6 sobre 12. Então, nesse caso aqui, a razão é de 1 para 2. Ou então a razão de redução é 0,5, é menor que 1. E aqui, então, na terceira imagem ficou a razão 1, que é 1 dividido por 1. Mais alguns conceitos, então. Aqui nós temos a ampliação. A gente pode imaginar como esse triângulo menor aqui, sendo original, e os outros dois ampliações dele. Ou então a gente pode imaginar esse triângulo maior sendo o original, e os dois da frente, então,
os dois da esquerda, uma redução dele. Apesar da gente ampliar ou reduzir a imagem, o ângulo ele permanece o mesmo. O que muda é os lados, mas eles sempre vão continuar sendo proporcionais, sempre tendo uma proporcionalidade. Então, aqui o que nós havíamos visto, aquela primeira imagem lá, nós tínhamos uma ampliação. Então, aqui o quadrado verde é uma ampliação do quadrado laranjado. Então, fazendo essa divisão da medida do lado do quadrado ampliado sobre a medida do lado do quadrado original, sempre a ampliação sobre a original ou a redução sobre a original. Então, nesse caso aqui, a constante é 2. Então, na escala, a gente diz que é 2 para 1. E nesse outro caso aqui, nós havíamos visto que o quadrado azul, ou o retângulo azul, ele é uma redução do verde. Então, seria na proporção 6 sobre 12, ou então fazendo 2 sobre 4. Como aqui nós temos duas medidas em cada, a gente pode estar observando as duas medidas. Então, nos dois casos, a razão de semelhança, ou a constante K, ela é igual a 0,5. Portanto, as duas imagens são semelhantes. Então, aqui de cara, nesse exemplo, a gente pode ver que são duas figuras que têm as mesmas medidas. Tanto as bases menores, que são as de cima, são iguais. As bases inferiores, que são as bases maiores, são iguais. E as medidas laterais também são as mesmas medidas. Então, elas são figuras geometricamente iguais. E a constante vai ser 1. A razão de semelhança é igual a 1. Então, aqui é a condição. 2 ou mais polígonos são ditos semelhantes quando, na redução, a razão de semelhança tem que ser menor que 1, como a gente viu no caso em que a razão era de 1 para 2, ou 0,5, era uma redução. Na ampliação, ela é sempre maior que 1, então nós vimos a ampliação, onde a figura era o dobro, 2 no caso. E também tem as figuras geometricamente iguais, onde a razão é igual a 1. Elas têm exatamente as mesmas dimensões. Mais algumas condições que eu já comentei. Para existir a semelhança das imagens, os ângulos correspondentes têm que ser congruentes. Então, os ângulos têm que ter a mesma medida. Porém, são os ângulos correspondentes. Os ângulos que, se eu colocar a imagem uma do lado da outra bem certinha, como elas são os ângulos que estão para o mesmo lado. E também, as medidas de lados correspondentes são proporcionais. Então, a gente sempre tem que olhar os lados correspondentes e analisar, e também os ângulos correspondentes. Os ângulos devem ser iguais, e as medidas dos lados têm que ser proporcionais. Então, tem que ter a constante em todas as medidas dos lados. Nós temos, então, alguns métodos para fazer a ampliação ou a redução. O primeiro método, então, que eu trouxe aqui é pela malha quadriculada. Ela funciona, então, da seguinte maneira. Imaginamos que eu queira ampliar essa imagem menor aqui, a primeira. Quero ampliar ela para essa segunda imagem aqui. Então, eu vou estar pegando essa imagem inicial que eu tenho, vou estar traçando a malha quadriculada por cima dela. Então, imaginamos que aqui na original, eu vou traçar sempre os quadradinhos, então, a grade de 1 centímetro por 1 centímetro. Então, aqui é 1 por 1. Aí, para ampliar, se eu quero que a razão seja 2, eu sei que eu vou ter que ampliar para 2 centímetros cada medida num quadradinho. Então, se aqui eu fiz de 1 por 1, aqui eu vou fazer de 2 por 2. E aí, eu vou estar analisando cada quadradinho, cada desenho, cada detalhe de cada quadradinho para estar desenhando à mão mesmo. Na redução, então, já é o contrário.
Agora, imaginemos que essa aqui seja a minha imagem inicial e eu quero transformar ela, então, nessa imagem menor aqui. Então, se aqui, por exemplo, eu tinha 1 por 1 agora, novamente. 1 por 1, cada quadradinho. Na próxima imagem, eu vou fazer a grade sendo a metade. 0,5, então, minha constante. Então, será cada quadradinho 0,5 por 0,5. O que ajuda também, para poder facilitar um pouco esse trabalho, é eu estar numerando as colunas e as linhas. Por exemplo, eu colocar aqui por cima, A, B, C, D, E, e aqui na lateral, 1, 2, 3, 4. Então, eu posso estar me localizando dentro da grade, dentro da malha quadriculada, então, com essas coordenadas. Por exemplo, aqui seria o A e aqui seria o 1. Então, é A1, que seria esse quadradinho aqui. Aqui seria B1, C1, D1 e assim por diante. Então, isso facilitaria também bastante para esse trabalho aqui. O próximo método é, então, o método da homotetia, que ela consiste em eu estar posicionando um ponto de origem, um ponto fixo, em algum lugar perto do polígono de origem, o polígono inicial. Imaginamos que o polígono inicial seja esse triângulo menor aqui. Então, eu posicionei o ponto aqui, o ponto fixo O, e a partir dele eu vou estar traçando retas que passam por todos os vértices desse triângulo. Então, eu terei aqui a reta Q, a reta R e a reta P. As três retas passam por cima dos vértices desse triângulo. Então, eu vou estar estendendo essa reta para mim poder ampliar, então, e construir o próximo triângulo, que é esse triângulo aqui. E aí, para fazer ampliação, por exemplo, se eu quiser fazer ampliação com a constante 2, ou razão de semelhança 2, eu sei que, como é o 2, vai ser o dobro. Então, eu posso estar traçando e fazendo a medida com a régua, somente com a régua e com o lápis, né? Tá medindo a distância do ponto O até Q. E como eu sei que a figura ampliada vai ser o dobro, então eu pego essa medida que eu medi aqui e vou estar marcando para cá a mesma medida. Do mesmo jeito, eu iria fazer com as duas outras retas também, para estar marcando, então, e fazer essa construção do triângulo. Como também eu posso fazer com o compasso. Então, eu faço a abertura do compasso aqui, na abertura de O até Q, e passo essa mesma medida para cá, de Q até onde a abertura marcar. E aí, eu vou estar fazendo isso com as duas outras retas também. Então, essa é o segundo método para estar fazendo ampliação e redução. Na redução, eu também posso, em vez de ampliar, eu posso fazer a medição da distância de O até o ponto. E aí, se eu quiser a constante 1 para 2, ou 0,5, eu multiplico o valor que eu encontrei aqui por 0,5. E aí, eu vou fazer a medição para ver em que lugar da reta passa essa medida que eu encontrei. Sempre partindo de O. Então, esse método aqui da homotetia, ele serve mais para polígonos. Então, ele não é muito utilizado para outras imagens como essa aqui, porque a homotetia, ela, como a gente pode ver, ela é traçada a partir de pontos, vértices. E nessas imagens aqui, então, eu perderia muitos detalhes do desenho pela homotetia. Daria para fazer, mas o desenho não seria a mesma coisa. Então, imagens que não têm pontos, que não têm vértices, eles são mais utilizados, é mais utilizada a malha quadriculada, então, para fazer ampliação e redução. E os polígonos, então, a gente usa a homotetia, então, que é a partir de um ponto fixo para encontrar as medidas proporcionais.
mais alguns exemplos. Nesse primeiro, nós temos dois triângulos, eles estão opostos, então, já tem as marcações aqui nos lados, para a gente saber quais que são os lados correspondentes. Então, para saber qual que é a razão de semelhança e para ter certeza que eles são semelhantes, a gente vai estar fazendo essa relação da proporção, então. Nos lados semelhantes, nós temos esse lado aqui valendo 4, com esse lado aqui de 1,6. Então, eu vou estar colocando 4 sobre 1,6. Esse aqui valendo 6 sobre esse valendo 2,4. E por último, esse valendo 9, com esse aqui que mede 3,6. Fazendo essa divisão, então, 4 sobre 1,6, o resultado é 2,5. Aqui também, 6 sobre 2,4. E nesse último caso também. Então, a gente pode ter certeza que esses dois triângulos são semelhantes, porque a razão de semelhança, ou a constante K, é a mesma, então é 2,5. Como aqui não pede a razão do maior para o menor, ou do menor para o maior, eu sempre vou estar pegando o valor maior, no caso, os valores do triângulo maior, sobre os valores do triângulo menor. Depois mais vai ter um caso em que vai estar específico qual que é, se é redução ou se é ampliação. Então, aqui não diz. No segundo exemplo, então, nós temos 3 valores e nós queremos encontrar um quarto valor. Novamente, a gente vai estar sobrepondo os valores dos lados correspondentes, então, 8 sobre x, 15 sobre 5, e tá fazendo a multiplicação, então, dos meios extremos para estar encontrando o valor desse lado que falta. Fazendo, então, sobreposição, 8 sobre x, sempre pegando os lados proporcionais. Então, 8 sobre x é igual a 15 sobre 5. Fazendo a multiplicação dos meios extremos, 15x é igual a 8 vezes 5, 40. X é igual a 40 dividido por 15. Portanto, o valor daquele lado vai ser igual a 2,6, 2,7 aproximadamente. Então, esse aqui é o valor desse lado aqui. Até porque o valor desse aqui, desse lado já é menor, então já fecha os valores. Agora, então, vem o exemplo que eu comentei. Aqui nós temos dois retângulos. O primeiro, então, a medida 4 por 2 e o segundo 2 por 1. E aqui a primeira perguntinha é a razão do maior para o menor. Então, como eu tenho do maior para o menor, eu sei que houve uma redução. Então, houve uma redução. Na redução, a gente pega o valor do lado do polígono que foi reduzido, então, que é esse aqui. Esse é o original agora. Esse aqui é a redução. Então, para fazer a razão, eu pego o valor do lado da redução, 2, sobre o mesmo valor, ou o mesmo lado correspondente do lado do retângulo original. Sobre o valor do lado do retângulo original, 4 no caso. Então, fica 2 sobre 4, ou então 1 sobre 2 simplificado. Ou ainda 0,5. Se eu for colocar da medida do lado menor também, vai ficar 1 sobre 2. Então, aqui já tá 1 sobre 2. Essa é a razão, então, quando é redução. Então, notem que ficou abaixo, menor do que 1. Então, confere, é uma redução. Agora, no segundo exemplo, a segunda perguntinha, razão do menor para o maior. Então, agora eu quero do menor
para o maior. Agora, esse retângulo menor é o meu original. Então, houve uma ampliação. Então, foi ampliado. Então, agora eu vou estar pegando o valor dos lados do retângulo ampliado sobre os valores do retângulo original. Então, 4/2. Ou então, simplificando, 2. Da figura menor, então, para maior, a constante, ou a razão de semelhança ficou acima de 1. Então, ficou maior que 1, porque houve uma ampliação. Agora, aqui no terceiro exemplo, nós temos duas imagens aparentemente iguais. Então, a base menor equivale a 4 centímetros. A lateral aqui, 6 em ambos. Por dentro também, esse ângulo e esse são de 90 graus, esse e esse também são de 90 graus. Porém, o que muda são esses dois ângulos aqui, então. Que aqui, no caso, é 40 graus e aqui 55. Então, só de ter essa diferença no ângulo de um para o outro, a gente já sabe que elas não são semelhantes. Então, é isso ali que a gente vai estar sempre analisando. Quando os lados têm as mesmas medidas, porém um ângulo é diferente do ângulo do outro polígono, então eles não são semelhantes. A razão, quando a gente faz a razão do perímetro, quando há semelhança, por exemplo, aqui, a razão do perímetro continua, como a razão que a gente encontrou. Então, aqui a razão do menor para o maior foi 2. E aí, a razão depois entre os perímetros também vai ser 2. O que muda é a razão da área. Ela dobra o seu valor. Então, a razão da área não vai ser 2, vai ser dobrado o valor. Provavelmente seria, então, 4.